A semana começa com sol forte em toda a região. Seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Unifev entrega 2 novas obras na cidade universitária. Entre elas, um laboratório de engenharias e arquitetura. Investimento de mais de R$800 mil. Investigações sobre o furto de uma agência bancária no centro de Votuporanga avançam. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de 3 suspeitos. O perfil de um deles já está sendo traçado pela polícia. Os bandidos levaram mais de R$200 mil. E no esporte tem os destaques da rodada do Brasileirão e um campeonato de bote que reuniu atletas de toda a região em Votuporanga. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. As investigações da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga, indicam a participação de pelo menos 3 pessoas no furto da agência central do Banco Santander. O delegado responsável pelas investigações teve acesso às imagens das câmeras de segurança do banco e, de acordo com ele, nenhum dos ladrões utilizou capuz durante a ação. Para ele, trata-se de uma quadrilha especializada neste tipo de roubo. Um deles, que ficou mais tempo exposto à câmera, aparenta ter 25 anos. Ainda segundo informações do delegado, a quantia levada foi de quase R$205 mil. 4 caixas eletrônicos foram arrombados, com a utilização de furadeira e maçarico. O 5º caixa chegou a ser danificado, mas por algum motivo que a polícia ainda não sabe explicar, o dinheiro não foi levado. E a Unifev entregou 2 novas obras na cidade universitária. Uma foi de laboratório, um laboratório de engenharias e arquitetura, investimento de R$800 mil em infraestrutura e mais R$350 mil em equipamentos. A outra obra reinaugurada foi o auditório da cidade universitária, que recebeu um novo piso, pintura e equipamentos de som e iluminação novos. A noite foi de comemoração. Autoridades, imprensa e colaboradores da Unifev se reuniram para a reinauguração do auditório da cidade universitária, que recebeu algumas melhorias ao longo do ano, e a inauguração oficial dos laboratórios de engenharias e arquitetura. São aproximadamente 800 metros quadrados que abrigam 6 espaços diferentes de estudo: laboratório de hidráulica, resistência dos materiais, materiais de construção, mecânica do solo, pavimentação e topografia, análise computacional e a maquetaria. As obras duraram 6 meses e vão atender cerca de 1.500 alunos por ano. Um laboratório que ele é totalmente aberto. Se você depois prestar atenção nas imagens, vai ver que o laboratório, você escuta o que a outra sala está trabalhando. Isso aguça um pouco mais a curiosidade dos nossos alunos, que faz com que eles visitem os outros laboratórios e, com isso, uma interação entre os alunos. Os investimentos com ferramentas de última geração foram de R$350 mil, sem contar com as inovações tecnológicas na estrutura dos laboratórios, que chegou aos R$800 mil. O engenheiro responsável pela obra diz que a arquitetura foi pensada principalmente no conforto dos estudantes. Em função do calor que a gente tem na região, a gente não adotasse ar-condicionado. Então, a gente pensamos em elevar o pé direito, que é a altura da cobertura. Em função disso aí, também usamos telhas termoacústicas, e a gente conseguiu, dessa forma, não colocar forro e diminuímos a incidência de calor dentro do prédio, para ele ter uma ventilação cruzada. Então a gente consegue, dessa forma, sem utilização de ar-condicionado, a gente consegue um ambiente muito mais agradável, Também quanto à parte de iluminação, pelo fato de ser a pintura
a pintura toda branca, a gente também consegue uma diminuição na incidência da iluminação. Uma conquista e tanto para Votuporanga e região. Acredito que a maior preocupação quando um pai de aluno ou mesmo um aluno que está estudando dentro de uma universidade, um centro universitário, uma faculdade, é saber se aquele curso oferece todas as condições para ele ter um bom ensino, para sair muito bem formado. E aqui na Unifev nós temos essa característica. Nos últimos anos ela tem sido premiada como uma das principais centros universitários do Brasil e aqui esse investimento com certeza vai contribuir muito nesse sentido. O diferencial é com os novos laboratórios. A teoria será aprendida na prática pelos alunos, em espaços específicos como este. Aqui na Unifev a gente não brinca de ensinar. Aqui realmente a gente busca a qualidade e que os nossos alunos se tornem grandes profissionais aí para a coletividade, ou seja, em toda a nossa região. E pelo visto, os investimentos não param por aqui. O curso de engenharia agronômica também vai ser instalado aqui nesse prédio. Estamos fazendo mais um laboratório. O projeto está finalizado e já estamos iniciando as obras. Possivelmente, nos próximos meses, vamos estar inaugurando também. E falando em Unifev, alunos do curso de farmácia realizaram no sábado atendimentos de graça à comunidade. O evento foi na Praça da Matriz. Mesmo com o tempo chuvoso, muitas pessoas aproveitaram a manhã de sábado para fazer exames preventivos de saúde. É muito importante esse contato entre os alunos e a população para que eles já saibam a forma correta de orientar nas principais doenças que acometem a população, que é a diabetes e a hipertensão, onde muitas pessoas às vezes nem têm o conhecimento que tem essa doença e outras têm o conhecimento, mas não fazem o controle ideal. Então aqui a gente faz os exames para ver como está e também fala para que eles façam o acompanhamento com os médicos, incentiva esse acompanhamento e o tratamento adequado. A ação chamada de Farmacêutico na Praça é uma iniciativa do Conselho Regional de Farmácia em parceria com a Unifev. O evento é realizado anualmente. Neste ano, 24 cidades do estado de São Paulo participaram. Cerca de 30 alunos dos cursos de graduação e técnico em farmácia da Unifev aferiram a pressão arterial e o nível de glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Dona Matilde, de 66 anos, tem diabetes e pressão alta. Ela diz que se cuida e sempre faz exames preventivos. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, né? E tem mais problemas ainda, coisas que de velho mesmo, tá? O que acha dessa iniciativa da Unifev através do curso de farmácia, está prestando esse serviço à população? É ótimo, é bom, né? Faz muito bem, ajuda bem a pessoa, ajuda todo mundo assim na doença, prevenir, né? É bom. Seu Manuel também conferiu como está a sua saúde. Eu medi a diabetes, medi a pressão. E hoje está tudo em ordem? Tudo em ordem. Tem que continuar sempre assim. Sempre prevenindo? Sempre prevenindo. Para os alunos, essa foi uma oportunidade de colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula. E, é claro, fazer uma integração com a comunidade. Olha, é muito interessante, muito produtivo o que a Unifev faz, principalmente o curso de farmácia agora, que é essa campanha do farmacêutico na praça. Por quê? Muitas pessoas começam a andar na cidade e muitas vezes a pessoa não procura um médico, não procura uma drogaria para às vezes aferir a pressão, consultar diabetes. E a gente disponibiliza isso aqui na praça, diretamente, progressivamente, muito contínuo assim. A Unifev faz, sabe? É bem interessante mesmo para a população, gratuito principalmente, né? Olha, eu acho muito interessante porque a Unifev, ela pega junto a população na praça, os estudantes de farmácia e faz todo esse movimento, que é onde que traz populações que não pode ter, às vezes não tem acesso, não vai num postinho, verificar a pressão, fazer teste de diabetes. E na sala de aula a gente pode aprender muita coisa, e isso ajuda bastante. A gente divulga, a gente faz divulgação, ajuda a população a entender, a ver como está, a procurar ajuda, a ir no médico, a ir numa farmácia. Confira agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. Stephanie. Olá, Luciano. Na manhã de domingo, um homem agrediu um policial militar durante uma abordagem em São João do Iracema com um pedaço de madeira, causando graves ferimentos no punho esquerdo do policial. O PM foi socorrido para a Santa Casa de General Salgado e em seguida transferido para a Santa Casa daqui de Votuporanga. O suspeito fugiu e ele pode ter se escondido em Fernandópolis.
A Polícia Ambiental flagrou no sábado um homem pescando irregularmente em Icém. De acordo com a polícia, a pesca subaquática é proibida no local. Com ele foram apreendidos 7 quilos de peixes. O homem foi autuado em R$ 840. A pena por crime de pesca prevê detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa. Ele deve responder em liberdade. Uma ação de policiais civis de Rio Preto desvendou um esquema de furto de peças de máquinas de uma usina de Sebastianópolis do Sul. O prejuízo estimado da empresa é de R$ 80 mil. O esquema envolve um funcionário que furtava peças de colhedora de cana e vendia para uma oficina de máquinas agrícolas em Rio Preto. O mecânico responderá em liberdade por furto e a polícia investiga o envolvimento de mais pessoas. Uma aposentada de 77 anos foi agredida durante um assalto e teve o nariz e dentes quebrados e uma fratura no ombro, no sábado, em Guararapes. Os criminosos fugiram levando R$ 1.300 em dinheiro e um par de brincos de brilhantes. 2 deles foram presos e levados para a cadeia de Pereira Barreto. O terceiro continua foragido e a polícia tenta encontrá-lo. Esses são os destaques de hoje, Luciano. Uma boa tarde. Obrigado, Stephanie. E a destinação de recursos do imposto de renda, feita por voluntários por meio de pessoa física e jurídica, tem mantido um projeto que dá vida e esperança à APAE de Votuporanga. A entidade mantém, por meio do programa Leão Amigo da Criança e do Adolescente, aulas de música, dança e capoeira. Olhares ansiosos aguardam o início dessa aula diferente. Um a um, os alunos recebem em mãos as flautas, se posicionam e apreciam atentos as instruções da professora. Em seguida, já com os instrumentos musicais, tem início o espetáculo. Muitos benefícios. Coordenação, memorização, porque eles leem partitura. Disciplina também, né? Porque tem aquele horário, tem aquela concentração para a aula. O humor, para eles, a aula de música é fantástica. Peraltas misturam o que aprendem na aula de música com diversão e ainda desafiam quem assiste com uma charada. Em outra sala da entidade, mais um show de emoções. E Emoções, aliás, é o nome da música de Roberto Carlos, que dá ritmo ao balé de cadeiras de rodas. Cada movimento em sincronismo, sob o olhar atento do professor, faz nascer uma reação. Geralmente, um sorriso que contagia. Quando a gente fala de dança por si só, já é uma coisa que dá alegria, né? Que faz a pessoa ficar mais divertida, mais feliz. E a música ajuda bastante também. Então, às vezes a gente está meio para baixo, meio triste, só de ter uma música, de ter a dança, de se movimentar, já vem um sorriso, já muda o dia. E todas as questões físicas que a gente pode falar, de agilidade, de coordenação, de memorização, a questão do exercício físico, né? A questão da diversão. Então é uma coisa que a dança, brincando, a gente se exercita e trabalha o todo. Mas é na capoeira que os alunos se jogam para valer. Eles sentem o ritmo dessa dança misturada com o esporte e entram na roda. Dos mais acanhados aos mais experientes, todos se aventuram nos movimentos. Segundo o contramestre, a capoeira é uma atividade que, além de trazer alegria, desenvolve funções motoras importantes. O benefício que nós estamos percebendo que a capoeira pode contribuir com esses alunos é bem amplo. A coordenação motora, que eles nascem já com dificuldade, tonificação muscular, principalmente com síndrome de Down, tá? Flexibilidade nos deficientes intelectual, tá? E ritmo, né? Que a capoeira envolve com ritmo e o ser humano não é nada sem o ritmo. Então, como tem a parte teatral também, parte musical, trabalha bastante o cognitivo. As atividades fazem parte do projeto A Arte de Ser Feliz,
mantido por meio de recursos da campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente. Em 2015, foram R$25 mil repassados para a APAI. E segundo a diretora da APAI, que coordena o projeto, os momentos das aulas são os mais aguardados pelos alunos e as atividades ajudam a mudar a rotina da entidade. A participação, segundo ela, é muito grande e apresentações do que é aprendido estão sendo programadas. Algo que seria impossível de acontecer sem a colaboração de pessoas físicas e jurídicas por meio do programa Leão Amigo da Criança e do Adolescente. Cada ano está mais difícil, né, a parte financeira, então assim, ajuda muito, né? Por exemplo, agora no ano de 2015, com o projeto do CMDCA, nós recebemos R$25 mil. Uma importância, né, um valor muito importante, que a gente consegue essa contratação desses profissionais. Se não fosse o projeto, iria dificultar muito mais. E desse modo, com a ajuda de quem destina voluntariamente para o programa, é que esse show de emoções continua. Não só na APAI, mas em várias entidades que contam com repasses do Leão Amigo. Belo exemplo, hein? E os contribuintes podem destinar 1% do imposto sobre a renda pessoa física e 6% pessoa jurídica para a campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente. Dinheiro este que fica no município para investir em projetos sociais como este. Quem quiser saber mais pode tirar as dúvidas de como colaborar nos escritórios contábeis da cidade. E no próximo bloco tem esporte nos comentários de Josiano Garofolo. E ainda um campeonato de bote reuniu atletas de toda a região em Votuporanga. Não sai daí, a gente volta já. E vamos ver agora como fica o tempo neste começo de semana em Votuporanga e região. Depois de uma semana de muita chuva, de um final de semana com temperaturas mais baixas, o frio e a chuva estão com os dias contados e o calor vai voltar com tudo no decorrer desta semana. Na capital paulista, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, mas o céu pode ficar mais nublado. A máxima prevista é de 21 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para a tarde desta segunda-feira é de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Os termômetros registram máxima de 28 graus. E em Votuporanga, o tempo volta a ficar firme e para esta tarde a previsão também é de sol com algumas nuvens. E por enquanto, para hoje e para esta semana, não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 14 e 30 graus. Chegou a hora do esporte, o Josiano já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Vamos começar aí falando sobre o Campeonato Brasileiro. Tem mais polêmica, Josiano. Todo mundo falando aí que os árbitros estão ajudando aí o Corinthians, que jogou no domingo às 11 da manhã. E mais uma vez uma polêmica aí, porque todos os times que jogaram neste horário, sol forte e calor, dessa vez estão falando que São Pedro ajudou o Corinthians, que a temperatura estava amena, tranquila, então, ou seja, o Corinthians está sendo ajudado, Josiano? Tudo conspira, né, Luciano? Tudo ajuda o Corinthians. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o TVU Jornal Primeira Edição. Até o pessoal estava comentando aqui nos bastidores que o São Jorge, que é o mascote, o patrono do Corinthians, teve uma conversinha ali com o São Pedro ali para ajudar no tempo e um clima mais a menos. O Corinthians não sofreu tanto, aliás, não sofreu nada, passou pelo Joinville com muita facilidade, fez ali 3-0. Teve só um lance de perigo quando o jogo estava 1-0, que é um jogador do Corinthians tirou a bola, impediu um gol do Joinville ali, tirou a bola que certamente entraria, mas tirando isso, o Corinthians venceu com facilidade e foi a 54 pontos. Tinha perdido alguns pontos ali nas últimas rodadas com empates
e agora voltou a abrir novamente uma vantagem do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 49 pontos e, aliás, o Atlético Mineiro era para ser até maior essa vantagem do Corinthians. O Atlético estava perdendo o jogo clássico mineiro contra o Cruzeiro e no último, estava empatando o jogo, aliás, começou o jogo perdendo, depois empatou e no último minuto o Cruzeiro teve um pênalti e aí o goleiro Vitor do Atlético defendeu. Então, por sorte do Atlético, essa vantagem do Corinthians para o Corinthians não é maior ainda. Continuando aqui os resultados da 25ª rodada, o Palmeiras fez 2-0 no Figueirense, está na 6ª colocação. O Santos vinha embalado no campeonato, várias rodadas, vitórias consecutivas, voltou a perder depois de vários jogos, perdeu de 3-1 para a Ponte Preta, jogando em Campinas. E o melhor jogo, na minha opinião, o melhor jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que foi entre Grêmio e São Paulo. Um grande jogo, bem disputado, e o São Paulo vai entender. A gente já falou aqui várias vezes, ninguém consegue entender o São Paulo, quebra qualquer comentarista mesmo. Depois de jogar no meio de semana contra o Santos, perder de 3, levar 3 gols, assim, nem se impor em momento algum, vai para um jogo dificílimo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, local que o Grêmio ainda estava invicto no campeonato e consegue sair de lá com a vitória. E, aliás, assim, uma vitória conquistada. O São Paulo jogou muita bola, setor defensivo. O Pato desequilibrou também, né? O Alexandre Pato jogou muito, o Ganso jogou bem. Entrou um garoto, Luciano, chama Rogério, driblador, fez até o segundo gol do São Paulo. Um bom jogador, é bom ficar de olho nele. E o São Paulo está aí, como eu falei, quebrando, né, qualquer comentarista, porque surpreende. Depois de um jogo tão abaixo contra o Santos, aí voltar e vencer o Grêmio e ajudar o Corinthians também, né, Luciano? Porque o Grêmio está na 3ª colocação, deu uma paradinha no Grêmio. É isso aí, Josiano. E mudando um pouco de assunto, neste fim de semana, campeonato de bote aqui em Votuporanga reuniu aí atletas de toda a região, né? Exatamente. A bote, a gente sabe que tem muitos praticantes em Votuporanga, em toda a região, e a nossa equipe acompanhou uma competição que uma das etapas aconteceu aqui em Votuporanga. O Campeonato Interseleções da Federação Paulista de Boccia reúne 26 equipes de várias regiões do estado de São Paulo, entre elas São José dos Campos, Sorocaba, Bauru, Campinas, Jaú e Votuporanga. Em cada rodada são realizadas 5 partidas, com 2 jogadores de cada equipe. Ganha quem atingir primeiro 18 pontos. A equipe da Secretaria de Esporte e Lazer Açari Clube de Campo enfrentou Oswaldo Cruz na primeira rodada. A equipe votuporanguense venceu por 3-2. A partida foi realizada no Açari. Já na segunda rodada, realizada no sábado, também em casa, o adversário dessa vez foi Birigui. O resultado foi 3-2 para a equipe visitante. Para o coordenador da equipe de Votuporanga, a boccia é um esporte que está se popularizando e campeonatos como esse servem de incentivo para as novas gerações. É muito importante porque a nossa grande competição aqui é jogos regionais e jogos abertos. Então a participação com essas equipes nos dá uma base muito grande para enfrentar eles lá nos regionais e principalmente nos jogos abertos. Seu Roberval faz parte da equipe que representa Votuporanga. Ele tem 62 anos e é bochófilo, nome dado ao jogador de boccia, há 42 anos. Ele começou a praticar esse esporte ainda quando era jovem. Eu jogava futebol, né, com 18 anos, machuquei a coluna, não deu certo, tive que parar de jogar bola e parti para a boccia. E foi um gosto que está até hoje. A paixão de Luiz Carlos, também da equipe de Votuporanga, começou ainda mais cedo, uma tradição de família. Eu tinha 10 anos quando comecei a jogar boccia, entendeu? A gente morava no sítio, tinha uma propriedade lá no sítio, e o meu pai já jogava boccia, entendeu? E como tinha bastante funcionário na propriedade, fizemos um campo de boccia nos domingos e no sábado à tarde, formava tudo se jogar boccia, porque não tinha outro esporte sem ser a bola. Aí partimos para a boccia. Já Sérgio, da equipe de Birigui, é novato nesse esporte. Ele pratica boccia há apenas 4 anos. Devido eu acompanhar meu pai nas competições e lá na cidade ele pratica, aí eu fui vendo e fui pegando gosto. Aí eu vi que era bacana e fui acompanhando a turma. O campeonato continua nos próximos finais de semana. Estamos nessa interseleções, jogamos hoje em casa contra Birigui, próxima contra Araçatuba e fechamos esse ciclo em casa contra Oswaldo Cruz. Depois temos que retornar em Birigui e retornar em Araçatuba.
Tá, é legal a reportagem e a gente aqui da TV Unifeb segue acompanhando a bote de Votuporanga e não só a bote, né? Várias outras modalidades esportivas também, a gente sempre abre espaço. É isso aí, a bote aqui, Votuporanga, e é um dos destaques da região, sempre marcando presença ali nos jogos regionais, jogos abertos. Falando em região, voltando a falar sobre futebol, vamos falar sobre a segunda divisão, o FFC, que está ali na briga por uma vaga na Série A3. Como está o FFC, Josiano? Como você falou, tá na briga mesmo. Teve um jogo muito difícil na última sexta-feira, fora de casa, contra o líder do grupo, que é o São Bernardo, e conseguiu trazer um grande resultado, Luciano. O jogo de condições muito ruins, embaixo de muita chuva, que caiu lá no estádio do Baetão, onde aconteceu o jogo lá em São Bernardo. E sim, o FFC estava perdendo o jogo até o finalzinho do segundo tempo e conseguiu empatar. Trouxe um ponto valioso jogando fora de casa. A gente sabe como funciona esse tipo de campeonato. É muito importante pontuar fora e fazer o dever de casa quando estiver jogando como mandante. E foi o que o FFC fez. E o legal é que esse um ponto valeu ao Fernandópolis a segunda colocação do grupo. Para a próxima fase se classificam 2. Está com 7 pontos, mesmo número de pontos do terceiro colocado, mas se terminasse hoje, o FFC que se classificaria para a próxima fase e continua aí sonhando para o acesso à Série A3. O Fernandópolis, eterno rival da Votuporanguense. É isso aí então, Josiano, muito obrigado pelas informações e até amanhã. Até amanhã. E nós ficamos por aqui, para você uma ótima tarde e até amanhã.